bom, meu povo? Tudo certinho aí com vocês? Tudo bacana? Tem um vídeo que eu fiz sobre o bilinguismo no Paraguai. Eu acho que é bacana eu fazer um vídeo diferentão, um pouco mais maior, explicando para vocês sobre essa questão. Por quê? O que acontece? É muito importante a gente conhecer um país como o Paraguai, não é mesmo? Eu acredito que sim, até porque é um país que nós temos muitos estigmas e muitos preconceitos que a gente deve, conhecendo, a gente consegue retirar. E entendendo este povo, a gente consegue retirar esse tipo de preconceito, tá certo? Uma das coisas que eu acho que é interessante sobre o bilinguismo, como eu trouxe aí o Bartolomé Meliá, é que, por mais que ele seja um autor espanhol, ele viveu muito no Paraguai, ele deixou de viver na Espanha, morou no Paraguai, estudou muito essa questão, e é bem interessante, porque ele entende que o bilinguismo ele nasce dentro desse país, Paraguai, de uma forma totalmente elitista, de uma certa forma. Por quê? Como ele mesmo explica, o Guarani ele se impõe como uma língua da população paraguaia, uma língua do povo. Por quê? Porque sempre foi aquela língua mais falada dentro da sociedade paraguaia. O espanhol, ele se limitou ali aos descendentes de espanhóis, que a gente chama de criollos, vai estar escrito aqui embaixo, e também dessa grande elite paraguaia, eles que falavam justamente durante a colônia. E existiu durante a história paraguaia, o que é bem bacana de conhecer, é as missões jesuíticas, e elas são muito importantes para o entendimento do que é hoje a sociedade paraguaia. Por quê? Foi onde teve mais missões na América do Sul. Houve também no Brasil, a gente sabe muito bem disso, na Argentina, mas no Paraguai foi onde se teve o grosso mesmo, onde se consolidou o Estado também com esse exemplo. A gente depois pode até falar desse outro, que é o primeiro presidente, o doutor França, ou Francia, melhor. Mas fica para outro vídeo. O que eu quero deixar aqui é que essa sociedade começou a aprender, por meio dos missioneiros, esses padres jesuítas, franciscanos, o Guarani. Vale dizer que o Guarani ele é uma língua falada, ele não é uma língua escrita. O primeiro dicionário de Guarani foi feito por um missionário. E daí, o que a elite percebeu? Que aprendendo junto com os missioneiros, o Guarani, entendendo o Guarani dessa forma, eles poderiam dominar essa população. Claro, até por conta de que essa população não conseguia aprender o espanhol. Ela tinha a necessidade, então a necessidade era da elite entender essa relação, que é o que o Bartolomé Meliá traz, e muito bem. E aí, essa população começou a fazer isso, e aí nasce, justamente por conta disso, o bilinguismo. Por quê? Porque começa-se a existir educação, uma educação dentro das missões jesuíticas, e até fora depois, com o Guarani. Então se estudava, se ensinava, daquela forma colonialista, daquela forma que a elite queria, só que na língua Guarani. Certo? Isso eu queria deixar mais claro justamente. Só que eu queria trazer uma outra questão. Porque o Guarani, ele é uma língua originária. Ele é uma língua que nasceu aqui no nosso mundo, na América. Ou em Abiyala, que eu acho mais bonito de chamar. E ela se torna identidade nacional do Paraguai. E ao mesmo tempo, lembra lá atrás que eu falei que ela é da população? Então ela é uma identidade justamente dessa população, desse povo mesmo paraguaio. Ela é dali de dentro. Então a gente tem que valorizar. É justamente isso que eu quero trazer.
de que mesmo que as elites tenham se apropriado dessa língua para poder aí dominar essa população ainda vive com essa língua chamada Guarani. Eles convivem com ela, tanto que o Paraguai é o estado que tem duas línguas oficiais, o espanhol e o Guarani. E, como diz o Bartolomé Mellar, o Guarani seria do povo e o espanhol dessa elite. Tanto que é muito interessante a gente ver dentro do país Paraguai. Uma das coisas que eu convivi, eu percebi, né, eu tive vivência, é da pessoa dizer, as pessoas não se importam em aprender a gramática do Guarani. Mas lembra lá que eu falei que o Guarani ele nasce sem gramática. Quem pôs a gramática do Guarani foi a elite. Então, existe, sim, essa visão de que o Guarani ele é gramatical, ele tem um dicionário, ele não sei o que, mas não, ele não é. Ele é falado, ele é desse jeito. É importante a gente valorizar, teve o dia aí do Guarani, é importante a gente valorizar justamente por isso. Porque ele é cultural, ele é toda a população, que é a população mesmo paraguaia, fala o Guarani. Hoje em dia o Guarani e o espanhol, claro. Mas vale dizer que isso nasce justamente desse histórico, desse que esse autor nos mostra. E que vale a pena a gente ler e conhecer. Então, quando vocês forem para o Paraguai, ouvirem a pessoa falando Guarani, ou ouvirem ela falando a mistura do Guarani com o espanhol, que é o Jopara, vai estar escrito, ou Jopara, que vai estar escrito aqui embaixo, ele é justamente dessa população. Ela é a língua dessa população, desse povo que está aí. E não importa se está escrito, se não está. A língua, ela é a expressão da cultura. Então essa é a expressão da cultura paraguaia. Não é essa pequena elite que iria matar. Ela não conseguiu matar. Mesmo ela se utilizando, trazendo coisas que permanecem nos dias de hoje, ela se vê aí viva dentro da população. E o que faz o Paraguai, o que faz qualquer país, é a população. Seja ela pobre, o que move tudo isso, seja ela pobre, seja ela de classe média, seja do que for. Não é mesmo? E não a elite. A elite, ela faz parte, mas ela é uma parte minúscula de um país. Então, justamente, acho que vale a pena, acho que eu já me alonguei bastante neste vídeo, mas é isso. Vamos valorizar o Guarani, vamos valorizar o Paraguai e, claro, reconhecer essa cultura, essa vibrante que é, e essa língua vibrante que é Guarani. Muito obrigado, me siga em todas as redes sociais, dê aquele joinha para eu continuar fazendo mais vídeos e até o próximo vídeo! Um grande abraço!